Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova. Voltamos com um vídeo extraordinário para você, eu e minha esposa Mariane. Olá, Criador abençoe. Este é o canal Sobrevivência, um compromisso com os fatos escriturísticos encontrados nos artigos arqueológicos, históricos, científicos, encontrados na literatura judaica cristã e também o que encontramos nos achados de Qumran. Seja bem-vindo, se você não é inscrito, se inscreva, aqui está o Telegram. A partir de hoje nós estamos transmitindo as nossas lives, estaremos transmitindo pelo Telegram. E se você também não é inscrito no nosso grupo do WhatsApp, venha participar conosco, ficar mais próximo para que você possa falar conosco no PV. Será um prazer atender você junto com a família Sobrevivência. E vamos para o vídeo, um vídeo extraordinário hoje. Hoje nós vamos falar sobre o casamento. O homem pode ter mais de uma esposa. Nós recebemos de uma irmã do grupo essa semana. Pedimos autorização, inclusive, para ela, para poder citar isso aqui. A gente não faz nada assim, sem pedir autorização aos irmãos. Pedimos para que ela nos autorizasse, então, a comentar sobre esse fato. Essa irmã participava de um grupo, até então, onde os homens mencionavam que poderiam se casar com várias mulheres. E essas filhas que fossem nascendo deveriam ser prometidas aos homens ali e poderiam receber o homem após ter o ciclo menstrual. Né? Poderiam ser entregues. Então os homens, segundo essa irmã, ficavam de olho já nessas moças para fazer as suas escolhas. Isso é bíblico. Isso está na literatura judaica cristã, que nós encontramos nos achados de Qumran. O homem pode ter mais de uma esposa. O que nós podemos dizer sobre isso? Você vai ver tudo isso nesse vídeo, se é tradicionalismo, se é ordem do Criador, para que você também, mulher, possa se resguardar. Né? E aqueles que se sentir bem, inclusive, seja homem ou seja mulher, com esse assunto, para que também, se sentir bem e se achar no direito, você possa também se manifestar. Mas antes de você tomar a sua decisão, nós queremos deixar bem claro a opinião do Criador a respeito disso. O homem pode ter mais de uma esposa? Leia pra gente, Mariane, por favor. A Bíblia mostra que o ideal é a monogamia e não encoraja a poligamia. Nos tempos da Bíblia, uma mulher solteira e sem família era muito vulnerável. Mulheres tinham poucas oportunidades de emprego e muitas sem família acabavam na pobreza e na prostituição. Por isso, era muito importante uma mulher ter um marido ou filhos crescidos para cuidar dela. As leis do Velho Testamento sempre protegiam os mais vulneráveis na sociedade. Mais homens que mulheres morriam nas guerras e muitas mulheres poderiam ficar desamparadas. Então a Bíblia permitiu a poligamia, mas com restrições muito importantes. O marido tinha que cuidar de todas, tinha que garantir os direitos de todas as suas esposas, a alimentação, roupa e intimidade física com ele. Olha, eu quero deixar bem claro que nós encontramos na Escritura uma suposta permissão. Não sabemos até então se é interesse político, religioso, masculino, porque é óbvio notar que a Escritura ela é machista. Né? As mulheres não têm vez em alguns assuntos, em alguns aspectos, em alguns direitos, isso é fato. Mas o que nós encontramos escrito a respeito desse assunto, nós vamos mencionar aqui. Porém, fica fácil compreender, como eu sempre digo, é importante não ser iludido. Para aqueles que gostam de ser iludidos e se sentem bem com a ilusão, vivam iludidos. Mas aos olhos da experiência pessoal, nós olhamos na natureza, a maioria são casal. Um macho e uma fêmea. Se não for o suficiente, nós encontramos também, entrando na arca, um macho e uma fêmea. Se não for suficiente, podemos recorrer a Gênesis, o Criador criando o casal. Mas Êxodo 21:10 diz o que, Mariane?
Se para ele tomar outra esposa, não diminuirá o mantimento dela, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. Olha, é o que o Criador está ordenando. O maiada aí que está acostumado a pular cerca de vez em quando, isso não existe uma aprovação escriturística para isso, tá certo? Independente da sua esposa estar cumprindo com as obrigações de mulher dela ou não, o Criador não dá permissão para você pular a cerca. Muito pelo contrário. Se houver algo assim, tem que ser macho o suficiente para ter a mulher e também sustentá-la. Tanto o seu vestuário, sem diferença nenhuma, e nem com as suas obrigações matrimoniais, tá certo? De marido. Lê pra gente, Mariane. O filho mais velho era o herdeiro. Mesmo se o pai gostasse dos filhos de outra esposa, o filho mais velho era o herdeiro principal. Lei. Deuteronômio 21, verso 15. Essas regras impediam o homem de negligenciar algumas de suas esposas ou de ter mais esposas do que podia sustentar. Ainda assim, a poligamia não era o ideal. Todas as famílias com poligamia relatadas na Bíblia tinham sérios problemas. Rivalidades entre esposas, lutas entre meios irmãos, favoritismos, maus tratos. Então, isso é muito claro. Agora, como as pessoas estão acostumadas a pegar só as partes boas e alguns interesseiros que andam por aí em grupos como o mencionado no início do vídeo, usam textos como esse que nós estamos colocando aqui para dizer, olha, o Criador aprova. Não, ele não aprova. Ele não aprova. Houve algumas permissões, sabemos muito bem. Espero eu que sejam permissões e não acréscimos nas escrituras, porque nós não tivemos acesso aos originais e ninguém tem hoje. Mas o que fica muito claro é sobre a responsabilidade do homem, certo? Lê pra gente Deuteronômio 22:13, Mariane. Quando o homem tomar esposa e depois de entrar a ela, a desprezar. Então você vai ler aqui Deuteronômio 22:13. Eu quero que esse estudo aqui fique bem curto, para que pessoas não tenham preguiça de assistir, né? Então nós não vamos ler, você pode ler Deuteronômio 22 na sua Bíblia depois, na sua casa. Mas aqui estão os compromissos e as responsabilidades, inclusive uma muito importante no verso 19. Lê ele inteiro pra gente, Mariane, por favor. E o multarão em 100 ciclos de prata e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. E ela lhe será por esposa em todos os dias dele, ele não a poderá despedir. Todo homem que entra uma mulher, inclusive virgem, responsabilidade. Aqui o Criador está mostrando que para o resto da vida dele, ela é responsabilidade dele. Os garanhões da vida que estão acostumados, né, a sair pelo mundo fazendo o que bem lhe querem e achar que encontram aprovação dentro dos olhos do Criador, isso não vai ocorrer, irmãos. Irmãs poderão apresentar esse vídeo como para algumas pessoas que estão com a ideia conturbada. Isso não é fato, isso não ocorre, certo? Todo homem será cobrado dos seus atos e das suas responsabilidades. O texto todo aqui fala sobre violar uma mulher, fala sobre casar-se com ela ou dar-se em casamento, que não seria assumir a mulher, mas se deitar com ela. O Criador, ele é muito claro dentro da Escritura. O homem precisa de assumir. O Criador não aprova a fornicação. Isso é dentro do contexto de uma forma geral. Não dá para entrarmos em detalhes aqui, porque o vídeo fica imenso. E eu quero que seja objetivo, para que nenhum preguiçoso dos homens, inclusive depois, diga assim, o vídeo é muito grande, vou pular as partes e acabe perdendo essas partes. E eu quero ser objetivo no vídeo todo, que você leia e você perceba que a responsabilidade do homem em relação à mulher é em todos os aspectos. Então,
para cada um que está me ouvindo, independente do tempo de vida ou não, daqui para frente entenda que você é cobrado a partir do seu conhecimento. Deitou-se com uma mulher, é responsável por ela, certo? Então você, homem que está casado com a sua esposa, se você quiser ter outra, não tem aprovação do Criador. Há uma permissão, já sabendo que haverá muitos problemas, filhos, entre as esposas, né? Inclusive eu acho corajoso, né? Que uma mulher só, já, com todo respeito à minha esposa que está aqui do lado, já dá bastante trabalho. Eu costumo dizer que mulher é problema. E homem é problema dobrado. Isso eu costumo dizer aqui em casa. Mariana às vezes até fica brava comigo, mas é a realidade. As mulheres, os homens, sem a direção das mulheres, eles se tornam problemas, é como se fosse um navio desgovernado, um carro desgovernado, um trem sem trilho, mais ou menos isso aí. Se o Criador colocou a mulher junto com o homem para auxiliá-lo, é porque tem um motivo muito especial. Então aqui você tem muitas informações e você precisa de ler depois com calma, com cautela, meditando. Deuteronômio 20 para frente é ideal. Poligamia no Novo Testamento. Nenhuma parte do Novo Testamento fala diretamente sobre poligamia. Tal como no Velho Testamento, a monogamia é apresentada como ideal. O Salvador confirmou as palavras em Gênesis capítulo 1, verso 24, quando disse que no casamento o marido e a mulher se tornam um. Em Mateus 19, de 4 a 6. Na poligamia existe divisão. O marido poderá talvez ser um com cada uma das esposas, mas as esposas nunca serão umas com as outras. Não poderão ter união ideal no relacionamento entre apenas um homem e uma mulher. Então, que fique bem claro. Ah, mas eu queria... Não, orgia não. Orgia não. O homem poderá ser um com as mulheres, no caso. Eu estou falando isso, gente, por causa de Salomão, por causa de Davi. Mas toda a orgia que acontecia nos montes, mulher com mulher, homem, aquela bagunça, não. Isso não tem, nunca teve respaldo. Né? Alguém pode até reescrever e colocar depois, mas até os nossos dias ninguém foi tão astuto ao ponto e ninguém fez esse ato. Mas que fique bem claro esse detalhe. Um dos requisitos para ser líder da igreja era ser marido de uma só mulher. 1 Timóteo 3, verso 2. Os líderes deveriam ser exemplo de vida para os outros crentes. Isso significa que o ideal era que cada crente tivesse apenas uma esposa. O plano do Criador é o casamento entre apenas um homem e uma mulher. A poligamia foi permitida com restrições em alguns casos, mas a Bíblia deixa claro que esse não é o ideal para a vida. Os exemplos da Bíblia mostram que a poligamia é uma situação complicada que causa muitos problemas para a família. Eu estou colocando isso aqui, gente, porque eu sei que algumas pessoas que assistem o nosso canal tem cristão, tem judeu cristão, tem todo tipo. Então eu quero que você compreenda que não existe um respaldo. Se aparecer algum mal intencionado na sua comunidade, próximo a você, que queira dizer, olha, o Criador ele aprova, ele apoia. Nós estamos apresentando esse contexto aqui de uma forma ampla, envolvendo cristão, envolvendo a sociedade de uma forma geral, para que você fique de aviso que se por um acaso você chegar na sua sociedade aí, na sua comunidade, nas suas redes sociais, pessoas com essa ideia de usar as suas filhas, ou às vezes até os seus filhos, não é assim que funciona. Nós não temos orientação na Escritura dessa forma. É bem verdade que no início, em Gênesis, as famílias elas surgiram dentro de suas próprias famílias. Isso foi ao princípio. E até não temos informações assim o suficientes para detalhar e exemplificar isso. Porém, o Criador ele é muito claro ao falar sobre o incesto, que seria casar-se com os da própria casa. Nós temos aqui uma série de situações dentro da própria Escritura sobre as responsabilidades
e o que não poderia ser feito. Tá? Nós podemos até, se você achar interessante, deixe aí um comentário. Nós podemos ampliar mais esse assunto no próximo vídeo, se é que você vai gostar desse aqui. Mas esse serve para você mandar para aquele mau caráter, para aquela pessoa que é líder de qualquer grupo, ou de qualquer rede social, ou de qualquer canal, que esteja incentivando isso. Porque mau caráter é aquele que quer impor tradicionalismo político ou religioso com cunho divino, dizendo é o Criador que ordenou. Não, o Criador está aqui, ó. É lei. Não existe isso. Muito pelo contrário. A gente também não pode ser inocente. Não é o caso da irmã, mas eu sei que algumas pessoas, a irmã comentou conosco, mas eu sei que algumas pessoas gostam da ideia e se sentem bem. Sempre tem todo tipo de gente por aí. Aí, se você se sentir bem, se achar interessante, fique à vontade. Mas o Criador não disse. Pelo menos nós não encontramos escrito. Alguns se apoderam de alguns. É sempre assim, né? Algumas pessoas, por tradicionalismo, acabam dizendo alguma coisa, não conseguem provar em lugar nenhum e tomam aquilo como verdade. E outras pessoas, na inocência ou por se sentir bem com essa ideia, acabam aderindo a essa ideia por achar que assim o podem. Mas eu quero deixar aqui um comentário importante para finalizar esse vídeo, que é uma ressalva extraordinária encontrada no livro de Jubileus. E a Mariane fará a leitura aqui para a gente. Eu quero que ela leia José, a respeito de José. Lê para a gente, Mariane. José era muito belo aspecto, e a mulher do seu senhor levantou os seus olhos, viu, enamorou-se e pediu-lhe que se deitasse com ela. Mas ele não lhe concedeu e recordou-se do Criador e das palavras que, de entre as palavras de Abraão, disse seu pai a Jacó, que não há homem que possa cometer impureza com a mulher de outro e com mulher que tenha marido, e que há para ele condenação de morte estabelecida nos céus. Há para ele condenação de morte estabelecida no céu. Abraão foi muito claro, você pode ler em Jubileus, quando ele vai fazer as ressalvas, quando ele vai explicar para o filho dele, olha, o Criador abomina isso, ele inclui isso aqui. E a José, mesmo não estando na sua parentela, na sua casa, recordou-se dessa orientação feita pelo seu pai. Há para ele condenação de morte estabelecida nos céus, na presença do Criador excelso, e que a respeito disso o pecado no livro eterno sobe para a eternidade na presença do Criador. Isso é para sempre. Isso é para sempre. Essa historinha de que, permitiu, eu posso, porque o Cordeiro morreu lá na cruz, tudo é perdoado. Não, isso é conversa de boteco. Isso aí, alguém teve uma recaída, foi pro boteco, encheu a cara, e aí começou a comentar lá com o outro, e alguém sussurrou no ouvido, não, Jesus aboliu tudo na cruz. E aí saiu do boteco, em meio, agora ao meio de pessoas interessadas no contexto litúrgico e religioso, e começou a falar para essas pessoas. Mas essa filosofia não surgiu no meio dos sacerdotes do Criador. Tem gente que não precisa de boteco, não. É. Tem gente que não necessita de bebida para chegar a falar tanta asneira assim, não. Isso, ouve nas pontas das redes sociais. Sim. Mas é isso que nós queríamos falar. A gente fica até um pouco ressentido e chateado, irmãos, e a gente fica um pouco mais enérgico ao falar sobre assuntos como esse, porque a gente imagina o que deve ter por esse mundo afora, dizendo que está em nome de Deus, né? Não, em nome de Deus. Então eu fico aborrecido, Mariane também não é diferente, é uma pena as pessoas... não é o caso da irmã, a irmã entendeu, viu aquilo como erro, saiu do grupo, né? Eu estou mencionando aqui o caso de algumas pessoas que às vezes você vai ouvir, mas o irmão falou e mostrou e tudo mais, mas cadê a sua capacidade de ter uma experiência pessoal, de raciocinar, de olhar lá fora, ver o que o Criador deixou, olhar para dentro da escritura, da história. Cadê a sua capacidade? Eu vou ficando por aqui. Se houver alguma dúvida, estaremos à disposição no PV. Se você gostou, deixe se inscreva e comente aí embaixo. Gostamos da ideia. Se você quiser, nós faremos outro
falando Na a verdade, respeito... existem muitos assuntos, né, que casam com este, né, que tem como ampliar, no caso, como o Rogério falou. Sexualidade. O que eu posso Isso. fazer na hora da intimidade, né? Se você quiser esse assunto, deixa aí. Nós podemos Existe colocar para assunto você. sobre purificação, que Isso. também abrange todo esse contexto. Se então, você quiser também, nós podemos falar sobre... Aí pode casar primo, pode... Tá? A Escritura fala sobre todos esses detalhes. Vamos ficando por aqui. O Criador abençoe você e sua casa. o Criador abençoe a todos. Até o próximo vídeo.